A paz do Senhor Jesus, dando continuação aos vídeos que estamos falando sobre a dor na alma, é necessário que a gente também fale sobre perdão. Neste vídeo, vamos procurar examinar o impacto transformador do perdão, explorando como pode libertar tanto o ofensor quanto a pessoa ofendida e como cultivar uma mentalidade de perdão. Essa escolha emocional, ela possibilita seguir adiante sem o peso do passado, promovendo assim cura, paz, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Então a gente irá falar sobre a excelência do perdão. Perdoar. Perdoar é a suprema forma de liberação. Mateus 18, 21 a 22 diz assim: Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. Bom, o perdão é um assunto que continua sendo intrigante. É fácil de pregar, difícil de praticar. No Evangelho de Mateus, Pedro quis fazer algo que ainda nos tenta hoje fazermos: agradar, impressionar Jesus. Alguns rabinos, querendo se destacar aí dos demais, ensinavam a perdoar 4 vezes. Então Pedro pensa em superar esses rabinos 7 vezes. Jesus, porém, surpreende a Pedro 70 vezes 7. Pedro queria um limite? Então Pedro agora receberá o ilimitado do amor. 70 vezes 7 significa mais do que sempre. Significa que o perdão é o princípio da vida, não é uma ocasião rara. Muitas pessoas sofrem por não saberem perdoar. Então, procuram, como Pedro, algum motivo para se vingarem, para não perdoar. Quando não perdoamos, a alma adoece. O perdão é um remédio para a alma. Você se livra de cargas, de angústias no peito. É bom saber que o perdão nos liberta de pesos que não são nossos. A palavra perdoar em nossa língua já tem o sentido de doar. Então perdoar é soltar, deixar ir. Edith Eva Eger diz que o perdão não é algo que se dá a alguém. É como você se liberta. O perdão é um alívio para o nosso coração. Quando não perdoamos, sofremos anos com essa dor apertando o peito. O rosto sempre parecendo exausto, nenhuma alegria nos anima, o semblante sempre carregado. Muitos se derramam em lágrimas, sem mesmo saber por quê. Mas só no fundo da alma é que entendemos as razões do choro exterior. Então precisamos aprender a perdoar. O perdão é um aprendizado contínuo. Não é fácil, mas com o apoio do Espírito Santo a gente supera. O rancor prejudica você. Acumular ressentimentos nos faz adoecer a alma. O fracasso dos sonhos. Também é essencial saber que perdoar não é apagar, mas recordar sem dor. A oração do Pai Nosso contém essa verdade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Mateus 6,12. O perdão ele é possível. O texto nos mostra que é assim. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que se sobrecarregar com pesos que não são seus? Procure a ajuda do Pai. Pois quando você procurar a ajuda do Pai, você se sentirá leve. Você não tem que guardar ódio, sofrimento, injustiças dentro de você. Quando
você se livrar de tudo isso, sentirá a felicidade de viver, sem prisões, sem amarras. Vai experimentar o sabor do novo, da casa arrumada, da confiança alegre de que é bom ser livre. O ressentimento é uma das grandes causas das nossas crises, que na verdade significa repetir o sentimento. É viver com um tipo de lembrança persistente que não quer desaparecer. Muitas pessoas vivem como cativas do ressentimento, do rancor, do rosnar de dentes. Então, quanto mais tempo você dedicar a nutrir ódios, mais raízes de amargura crescerão aí na tua alma. Cuidado para não se tornar um reservatório de angústias. Uma pessoa amarga, fria, dolorosa, rancorosa é sempre mortal para qualquer tipo de relação. Não permita que a alegria seja apenas uma pálida lembrança em sua alma. Quantas pessoas já esqueceram como é sorrir, mas sorrir de verdade? Muitos aí estão sofrendo um mar de lágrimas. Sem perdão, você anula a vida do futuro. Vamos pensar sobre o perdão como a maior liberdade. Primeiro, a quebra do ciclo da vingança. Apenas o perdão tem o poder de interromper o ciclo da vingança fatal. Aquele que perdoa quebra o elo de raiva, mentira e morte. Uma pessoa que perdoa se torna um agente de mudança. Quando alguém opta pelo perdão, a espiral da vingança perde sua força. Não busque vingança. Um ditado antigo afirma: quem busca vingança precisa abrir 2 túmulos. Confie que Deus cuida de tudo. Romanos 12:19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nesse texto, Paulo cita Deuteronômio 32:35 e ensina uma grande verdade para aquela comunidade em Roma. E essa comunidade era bem familiarizada com o assunto da vingança. Bom, perdoe e seja liberto da compulsão da vingança. Segundo, perdoe e se livre do impulso da vingança. Perdão é pura graça, ninguém perdoa isolado. Isso não é algo que fazemos tão fácil assim, sem sacrifício. Afinal de contas, sacrifício sem sofrimento não é sacrifício. Perdoar, então, é sempre um gesto da graça. É pela graça de Deus que podemos conceder o perdão. Sem a graça de Deus, o que a gente coleciona são frustrações. Foi pela graça de Deus que José teve a capacidade de perdoar seus irmãos. Você pode ler essa história em Gênesis 45, 3 a 5. Apesar de saber que seus irmãos o odiavam, o detestavam, ele deu o seu melhor, ele concedeu perdão. Perdoar é dar ao outro uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo. Os rabinos, eles afirmam que o mandamento não matarás em Deuteronômio 5,17 não é só a regra racional que evita algum homicídio. Pois muitas pessoas não têm coragem de matar. Então, eles entendem que esse mandamento é mais do que isso. É um mandamento do perdão. Nunca deixe, não permita que a pessoa que te magoou desapareça da sua história. Dê a ela o recomeço, a nova chance, o renascer. Quantas vezes você já escutou alguém falando: fulano morreu para mim? Essa frase ela é muito arriscada, pois a vida tem seus retornos.
E o adversário, ele é especialista em cavar túmulos nas nossas relações. O perdão é a restauração das relações falecidas. A graça, ela é a dádiva não merecida de Deus por nós. Somos indignos, mas Ele, por sua imensa bondade, nos ama. Esse é o motor do perdão. Apenas as pessoas que receberam amor podem amar. Só as pessoas que foram libertadas podem anunciar libertação. Só as pessoas saradas oferecem cura. Apenas as pessoas perdoadas podem perdoar. É a graça que faz o milagre de acolhermos em nossas vidas pessoas que nos machucaram. Confie, a graça de Deus é para mim, mas ela também é para você. É possível perdoar o imperdoável, pois Deus, o Altíssimo já perdoou o imperdoável em você. Terceiro, perdoar não é apagar tudo. Uma folha manchada. Isso aí é o máximo que a borracha pode fazer. Quantas vezes você já escutou alguém falar, vamos esquecer isso? Esse é um dos erros mais frequentes quando se fala de perdão. Isso só aumenta as recordações e você não vai esquecer. As páginas da sua memória não se limpam com uma mera borracha na ponta do lápis do rancor. O que fazer então? Bom, apenas o fogo do Espírito de Deus pode realmente eliminar as memórias dolorosas. É permitir que a chama do Espírito apague completamente, que destrua essa força do pecado. Se o perdão não for completo, não será perdão, apenas um pobre acordo de uma paz. Quando você perdoa, faz uma descoberta muito valiosa. Você solta um cativo. Qual cativo? Você. Nunca mais a submissão ao outro. Quem não perdoa, ele convive com o adversário. Hoje mesmo eu estava falando para duas pessoas. Quando você não perdoa, você come com o seu inimigo, você dorme com o seu inimigo, você toma banho com o seu inimigo, você se senta na sala com o seu inimigo. Então perdoe, libere, liberte e liberte-se. Então concentra todas as energias planejando ataques contra o outro, manchando as folhas da própria história, vivendo de juntar humilhação, carregando pesos, malas pesadas que machucam a alma. Segundo um provérbio popular, ressentimento é você beber um cálice de veneno, esperando que a pessoa que te magoou pereça. O ressentimento ele causa dores profundas que o tempo não consegue curar. Cuidado com essa história de que o tempo cura tudo. O fundo da existência fica com odor de bolor. O caminho da resolução dos conflitos nunca é um caminho simples. Por isso, Jesus decidiu passar por Samaria. Em João 4,4 o texto diz assim, ele tinha que passar por Samaria. E o que é Samaria? Samaria é o lugar do conflito. É o lugar da luta entre judeu e samaritano. Mas Jesus foi até lá. Ele cruzou o solo do rancor. Como cristãos, esse ainda é o nosso grande desafio. Entenda, não podemos alterar o passado. Cada um de nós gostaria de ter a oportunidade de entrar numa espécie de máquina do tempo e ter o direito a uma nova chance.
Mas a realidade é cruel. Alguém falou que a vida é como uma moeda. Você pode usá-la como quiser, mas só poderá usá-la uma única vez. Entenda. Não estou aqui para te fazer sentir mais culpado com isso. Isso não te ajudaria em nada. Mas estamos aqui apenas te oferecendo apoio para que cada um de nós reconheça a verdade de que acusar os outros não soluciona o problema. Não passe uma borracha. Lave sua alma no sangue do Cordeiro. 1 João 1,7 nos diz assim: mas se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Quarto, o auto-perdão é essencial. Muitas pessoas perdoam aos outros, porém, não a elas mesmas. E aí, essas pessoas padecem em silêncio por anos. Muitas até vestem a máscara da felicidade. Elas riem por fora, mas ferem-se por dentro. Ainda não viveram a maravilhosa experiência do auto-perdão. O que é auto-perdão? É você compreender que se Deus já te perdoou, você está totalmente livre. A Bíblia afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus, o problema fatal foi solucionado. Os que estão em Cristo não têm mais que viver numa sombra negra e abatida. É quando você se aceita também. Não queira superar Deus. Se Deus já te absolveu, absolve-se. Sem o auto-perdão, o que eu me torno? Eu me torno uma pessoa indiferente. Sem perceber, eu começo a formar uma crosta de insensibilidade com todos ao meu redor. Como não me aceito, também não consigo perdoar ninguém. Pois começo a pensar que o meu sofrimento é o mais intenso de todos os sofrimentos. Em 1 João 3, 19 e 20, está escrito que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Só assim podemos descobrir se a nossa vida está alinhada com a verdade de Deus. É a forma de superar as críticas internas que nos diminuem, mesmo que essas críticas tenham fundamento. Deus, Ele é superior à nossa inquietação e nos conhece melhor do que nós mesmos. Nada que nossa mente nos acuse pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama. Deus te ama como se você fosse sua filha querida, seu filho amado. Receba essa verdade pela graça. Romanos 8, 35, 39, na versão A Mensagem, ela deve estar em sua mente para sempre. Ela diz assim: acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo,
pensável ou impensável. Absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. É tempo de se perdoar, de oferecer perdão e de viver livre. Pessoal, o perdão é a libertação por excelência. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe a você e toda a sua família.